E aí, gente, tudo bem? Vamos lá? Vamos dar continuidade ao estudo da força magnética. Vamos continuar o estudo do eletromagnetismo, ok? Denotaremos por força magnética Fe, tá? Você vai aprender agora uma importante maneira de você determinar o sentido, a direção, evidentemente, né? A direção e o sentido da força magnética que atua sobre uma partícula. Seja ela de carga negativa, seja ela de carga positiva, quando ela se movimenta numa região sob a ação de um determinado campo magnético. A maneira da qual a gente vai interpretar essa força magnética, o seu sentido, né, a sua direção, e inclusive o sinal da carga, é uma brincadeira até bastante legal e funciona. É a chamada regra da mão direita espalmada. Bom, alguns livros dizem que ela pode ser chamada por regra do tapa. Faça a escolha que você quiser, tá bom? Eu vou chamar por regra da mão direita espalmada, ou simplesmente regra da mão direita. Como nós ainda aplicaremos outras regras de mão direita, eu vou dizer então que para essa força magnética que nós vamos estudar aqui, essa vai ser a regra da mão direita 1. Agora vamos começar, né? Quando a gente fala regra do tapa, você associa direto que é a regra da mão direita espalmada para a força magnética. Fica ao seu critério, tá bom? Não se sinta envergonhado quando você estiver resolvendo uma questão de prova que envolva força magnética. Não se sinta constrangido de posicionar a mão, né? Para que você possa entender o que está acontecendo ali em termos eletromagnéticos, tá? Eu vou tentar ilustrar para vocês aqui o que é a regra da mão direita espalmada ou regra do tapa. Vamos lá. É a mão direita, hein? Não esqueça. A posição da mão é essa daqui, olha. Polegar e os demais dedos. Do jeito que eu tentei ilustrar para vocês aqui. Certamente essa não é a mão direita. Não é verdade? Se fosse a mão direita, a palma estaria voltada para nós. Então vamos lá. Certamente essa daqui é a mão direita. E a posição da mão, para que você possa entender, é simplesmente essa daqui, ó. Polegar e os demais dedos. Ok? Funcionou? Polegar e os demais dedos. Observe que o ângulo formado entre o polegar e os demais dedos, quando a mão está posicionada dessa maneira, aqui, é um ângulo já conhecido e tem que ser 90 graus para que a gente caia no caso 3, que é o caso mais importante, porque isso aqui é a sequência do caso 3, tá bom? Então vamos lá aqui, ó. Posição da mão direita. Legal. Você vai gravar assim, ó. Na direção do polegar, você vai colocar, essa direção do polegar, você vai colocar sobre a direção e o sentido da velocidade da partícula. A velocidade está adentrando num campo magnético, uma região de campo magnético, com uma velocidade, por exemplo, vertical para cima. Vai estar assim o polegar. Horizontal para a direita, vai estar assim o polegar. Vertical para baixo, vai estar assim o polegar e por aí afora. E atenção, vamos supor que a velocidade esteja entrando ou saindo do plano do quadro. Velocidade entrando, polegar entrando. Velocidade saindo. Lembra aquelas representações? Bolinha, xizinho? Velocidade entrando, velocidade saindo. O polegar sempre na direção e no sentido da velocidade. Ó, ok? E os demais dedos? Os demais dedos esticados
vão indicar a direção e o sentido do B, do campo magnético. Eu até vou colocar aqui, porque eu acabei esquecendo, os demais dedos na direção do campo magnético, então, B. Não esqueça que essa regra da mão direita espalmada, a regra do tapa, serve apenas para nos orientarmos em termos de força magnética e sinal de carga, você vê, é muito simples. Mas para o caso 3, né, onde a velocidade e o campo são perpendiculares entre si. E aí você sabe, que a gente já viu anteriormente, sendo perpendiculares entre si, o movimento descrito é um MCU, a gente associou força centrípeta à força magnética e por aí afora. Vamos lá, continuar. Ok, posição da mão? Muito bem. Eu não sei se você lembra quando nós fizemos o estudo do R3, em situações como essa daqui, velocidade, campo e força magnética, os três serão perpendiculares entre si. Então, por exemplo, se você tem aqui, olha, a velocidade e o campo magnético, viu lá? Ó, velocidade e campo magnético, a força magnética, ela seria basicamente assim, olha, furando a sua mão, ou para o lado de lá, observou, olha, ou furando a mão, voltado para o lado da palma, ou a força magnética voltada para o lado do dorso da mão. Força magnética voltada para o lado da palma, força magnética voltada para o lado do dorso, tá bom? O que vai acontecer aqui? Qual é a carga que vai descrever o movimento e que vai nos orientar a força magnética para o lado da palma? Qual é a carga elétrica que vai orientar a força magnética para o lado do dorso da mão? Palma da mão direita, dorso da mão direita. Muito simples. Atenção. Bom, sabemos que o movimento descrito é um movimento circular uniforme. Você vai gravar assim. Toda vez que o MCU descrito, está aqui a mão direita, toda vez que um movimento circular uniforme for descrito pela partícula, mas para o lado da palma, então vamos lá, vamos supor que o movimento circular esteja para o lado da palma. A força magnética vai estar apontando para cá. Velocidade, campo, força magnética. Olha aqui o movimento circular voltado para o lado da palma. Você sabia que quando o movimento circular estiver voltado para o lado da palma, a força magnética vai estar nessa direção e nesse sentido? E essa partícula que descreve esse movimento aqui terá sinal positivo. Grave assim. P, palma, P positivo. Tranquilo? Então aqui, olha. Essa força magnética está orientada lá para dentro, para o lado da palma. Então aqui nós temos uma partícula positiva. Você vai ver nos desenhos, nos esquemas, como funciona. Em contrapartida, eu deixei isso aqui destacado, por quê? P palma, P positivo. Se for para o lado da palma, positivo. Se não for para o lado da palma, então será negativo. Se o MCU descrito pela partícula for para o lado do dorso da mão, a partícula então terá sinal negativo. Vou destacar aqui, mas aí não existe uma condição prática para a gente guardar de cabeça. Basta gravar uma só. Tapa, palma, P palma, partícula positiva, Q maior que zero. Para o lado da palma, deveria ser um próton ou um elétron? Pensou em próton? Pensou certo, porque próton tem carga positiva. Então, um próton descreveria sempre movimento circular uniforme voltado para o lado da P palma. Dorso, negativo. Então, se fosse para o lado do dorso, olha como é que ficaria a orientação. Ó. Velocidade, os demais dedos na direção no sentido do campo, força magnética voltada para o lado da palma, que seria essa orientação aqui, e aí o movimento circular descrito nesta situação seria um movimento circular descrito por uma partícula de carga negativa, Q menor que zero. Então aqui, ó, força magnética voltada para o lado do dorso, olha lá, vou te mostrar novamente,
movimento circular para o lado de cá, partícula negativa certamente seria um elétron. Você quer ver como é que funciona na prática em termos de esquemas? Vou mostrar então para vocês. Vamos lá. E então, gente, temos aqui dois esquemas, duas partículas adentrando regiões de campo magnético, descrevendo essas trajetórias em vermelho. Vamos lembrar aqui, olha só, essa representação do xizinho indica que B é o campo magnético e essa representação do xizinho é sempre a representação do entrando, ok? A bolinha, nós já vimos isso, a bolinha é a representação que convenciona sempre o saindo. Então, aqui o campo magnético está assim, do seu olho, furando o quadro. Aqui o campo magnético B está do quadro, furando seu olho. Essa partícula invade a região do campo com uma velocidade v e descreve nesse sentido aqui um MCU. A mesma coisa, essa outra partícula invade essa região de campo magnético com uma velocidade determinada, seja lá qual for, e descreve um MCU. Qual o sinal dessa partícula? Qual o sinal dessa partícula? Vamos lá? Posição da mão, velocidade na direção e no sentido do polegar aqui, ó, polegar, direção e sentido da velocidade, assim está a velocidade. A mão, ela pode estar ou dessa maneira, ou dessa maneira. Não esqueça que esses dedos indicam a direção e o sentido do campo magnético. Então vai ficar assim, ó, polegar para baixo, entrando. Então, essa é a posição da mão. Os dedos estão indicando que o campo magnético está entrando. Observa que o movimento circular está para o lado da palma ou para o lado do dorso? Não é para o lado do dorso? Então, essa partícula aqui certamente terá sinal negativo. Tranquilo? E essa daqui, olha, polegar na direção e no sentido da velocidade, a mão pode estar assim ou assim. Não esqueça que esses dedos indicam a direção e o sentido do campo magnético. Se está saindo, a posição da mão é essa. Movimento circular descrito para o lado da palma ou para o lado do dorso? Não foi para o lado da palma? Então, essa partícula aqui, para o lado da palma, então essa partícula terá sinal positivo. Tranquilo, gente? Sem problemas? Essa é a representação, essa é a determinação do sinal da carga, positivo ou negativo. Mas agora, para finalizarmos, a gente vai precisar representar a direção e sentido da força magnética. É a coisa mais simples do mundo. A força magnética vai estar orientada para o lado do MCU, sempre apontando para o centro. Então você tem que fazer o seguinte: o MCU ele está mais ou menos por aqui. Observe, se tivesse aqui completado a trajetória, aqui seria o centro. Então você vai representar sempre a força magnética apontando para o centro, visto que é a resultante centrípeta, e a resultante centrípeta aponta sempre para o centro. Então vamos lá. Descrever o movimento circular para esse lado aqui, localiza o centro, aponta para o centro. Olha aqui que vai ficar mais fácil aqui. Olha o movimento circular aqui, tá vendo? Ó? Movimento circular, localizou o centro, aqui, então a força magnética vai apontar para o centro. É sempre assim. Por quê? Porque a força magnética é a resultante centrípeta, e a resultante centrípeta aponta sempre para o centro. Observe sempre que V, B e força magnética têm que formar entre si, todos eles, ângulos de 90 graus. Valeu!